Olá pessoal, hoje eu quero apresentar aqui uma outra ferramenta de gestão que estou disponibilizando lá no meu site, é a SWOT. Nessa primeira parte vamos entender o que é análise de SWOT e o que deve ser avaliado pela ferramenta. Bem, análise de SWOT nada mais é do que a análise do ambiente onde a empresa está inserida. E para realizar essa análise de forma correta, é preciso dividir o ambiente em ambiente interno e ambiente externo. Essa divisão fica assim então. No ambiente interno, nós temos as forças e as fraquezas. No ambiente externo, nós temos as oportunidades e as ameaças. Bem, vamos ver então o ambiente interno. O ambiente interno da empresa é representado pelos recursos e capacidades intelectuais e materiais existentes na empresa. Esses recursos e capacidades são identificados nas diversas áreas de operações, como por exemplo, na área de operações de pessoas, recurso e capacidade é representado por competências técnicas. Na área de marketing, satisfação e retenção de clientes. Na área de vendas, recurso e capacidade é representado pela equipe de vendas. Na área de produção, controle de qualidade. E na área de finanças, a capacidade de investimento. Então, esses são exemplos de recursos e capacidades de diversas áreas da empresa. Nesse ambiente é que são identificados os pontos fortes, que são as forças. Recursos e capacidades que, combinados, se transformam em vantagens competitivas para a empresa em relação aos concorrentes. Também são identificados os pontos fracos, as fraquezas, que são deficiências em relação aos concorrentes. Por exemplo, um ponto forte em finanças pode ser a alta capacidade de investimento que a empresa tem. Um ponto fraco em finanças pode ser a baixa capacidade de investimento que a empresa está enfrentando momentaneamente. Ok? Bem, vamos ver agora então o ambiente externo. Esse ambiente é formado por fatores externos à empresa, sobre os quais ela não exerce controle, mas é influenciada por eles. Portanto, precisam ser monitorados. A análise do ambiente externo ela deve ser feita considerando-se duas dimensões. Macroambientais, formado pelas questões políticas, tecnológicas e econômicas, e a dimensão microambiental, formada pelos fornecedores e consumidores, por exemplo. É nesse contexto que a análise deve ser feita, no sentido de aproveitar as oportunidades e preparar-se para as ameaças. Podemos considerar que os fatores externos influenciam de forma homogênea as empresas que atuam no mesmo mercado. Exemplo de oportunidade e exemplo de ameaça. Um exemplo de oportunidade macroambiental: o aumento da renda das famílias e da capacidade de consumo. Um exemplo de oportunidade microambiental: novos fornecedores de matéria-prima, por exemplo. Um exemplo de ameaça macroambiental: desemprego, causando redução do consumo das famílias. E um exemplo de ameaça microambiental são novos concorrentes. A análise de SWOT é, então, uma análise do ambiente onde a empresa está inserida, considerando os ambientes interno e externo e suas dimensões, identificando seus pontos fortes e fracos e as oportunidades e ameaças que se apresentam. Tudo isso tem um objetivo. O objetivo é promover ações que permitam o alcance dos objetivos estratégicos da organização neste ambiente que ela está inserida. Ok? Bom, depois de vermos a parte mais conceitual da análise, nessa segunda parte nós vamos mostrar como aplicar a ferramenta. Nós vamos estar mostrando slides aqui com os campos a serem preenchidos e como eles devem ser preenchidos. Tá? Vamos lá então. A ferramenta está dividida em 4 campos identificados por cores. Na cor verde nós temos as forças, que são as vantagens competitivas internas. Na cor vermelha nós temos as fraquezas, que são as vulnerabilidades da empresa. Na cor azul nós temos as oportunidades, que são as forças externas que favorecem. E o marrom representa as ameaças, que são os obstáculos externos que a empresa tem. As forças, fraquezas, oportunidades e ameaças identificadas nos ambientes da empresa devem ser apontadas nos respectivos campos, conforme indicado aqui nesse exemplo, que nós estamos preenchendo o campo forças. Tá? Estamos colocando ali aquele exemplo de força interna que nós temos, que é a alta capacidade de investimento da empresa. Para cada item apontado, faça uma breve descrição. Isso vai facilitar o processo de avaliação. No nosso exemplo aqui, quer dizer, faríamos uma descrição do que é exatamente a alta capacidade de investimento da empresa.
a fim, volto a dizer, para facilitar o processo de avaliação. E aí nós vamos para as avaliações propriamente ditas, onde nós vamos preencher as colunas 1 e 2. Na coluna 1, nós vamos realizar a avaliação ampla. E o que é a avaliação ampla? A avaliação ampla é a avaliação do impacto que essa característica provoca em uma empresa como a sua. Aqui você não está olhando para a sua empresa, você está sim avaliando o impacto em qualquer empresa como a sua. Ok? Aí você distribua 100 pontos entre as características. Quanto maior a pontuação, mais importante essa característica é. No nosso exemplo aqui, nós temos ali 5 características e colocamos a característica B como sendo a mais importante, dando a ela 30 pontos. A soma de todos aqueles pontos ali somam 100. Ok? Na coluna 2, nós vamos fazer a avaliação interna da empresa. Deu uma nota 5 em relação à característica avaliada, considerando os seguintes critérios, ou melhor, a nota de 0 a 5. Tá? Nas forças, dê nota 5 para aquilo que representa uma grande força da empresa e 0 para aquela que é pequena na organização, uma força que não é importante. Nas oportunidades, dê nota 5 para aquela grande oportunidade, a imperdível, e 0 para aquela oportunidade que não será aproveitada. Nas fraquezas, dê 0 para aquela fraqueza que não permite você decolar, uma fraqueza que impede você, nesse momento, de fazer uma série de coisas. E dê nota 5 para aquela que, apesar de ser um ponto fraco, não atrapalha tanto. E nas ameaças, dê 0 para aquela ameaça que coloca você em risco. E 5 para aquela que não fará tanta diferença. Ok? Então, no nosso exemplo ali, nosso preenchimento, nós colocamos ali na coluna 2, 3, 4, 3, 5, 2, que é a avaliação hipotética que nós fizemos para as 5 características que nós apontamos aí. Feitas as avaliações e as medições todas ajustadas, teríamos o resultado que vai ser demonstrado da seguinte forma. Uma tabela de pontos, onde nós vamos ter a pontuação alcançada, com uma escala de pontos ali que mostra a escala conceitualmente falando, né, o que estabelece os conceitos, e um avaliômetro que na verdade é uma maneira figurada de mostrar, como um ponteiro, em que posição a empresa ficou a partir da avaliação. Como exemplo, vamos imaginar essa ferramenta aplicada em um time de futebol. Imagine então a ferramenta toda preenchida com seus respectivos campos, com as suas respectivas descrições. Na coluna 1, a pontuação definida para todos os itens. Na coluna 2, as avaliações feitas para todos os itens. E na coluna 3, o resultado dessa avaliação. Nesse cenário, nós teríamos o seguinte resultado. 170 seria a pontuação alcançada e o avaliômetro estaria nos mostrando que esse time está numa situação regular. Reserve essa avaliação que no futuro nós vamos utilizar e fazer melhorias nela para ver exatamente a aplicação da ferramenta, ok? Nessa terceira parte vamos abordar então para que serve toda essa análise. Vamos definir e priorizar ações estratégicas de melhoria. Bom pessoal, o primeiro passo é entendermos a dinâmica de ações da SWOT, que é essa que aparece aí. Eu fortaleço e uso minhas forças para reverter meus pontos fracos e assim aproveitar as oportunidades e isolar as ameaças. Essa é a dinâmica da SWOT, ou seja, forças que revertem fraquezas para aproveitamento de oportunidades e isolamento de ameaças. Em seguida, temos que identificar quais são as prioridades a serem trabalhadas. Na coluna 3 do nosso exemplo lá do time de futebol, aparecem destacados em verde os itens onde as avaliações feitas nas colunas 1 e 2 resultaram no número maior. É assim que se identificam as prioridades. Vamos ver lá no nosso exemplo. Nós temos nas forças, a principal força é a capacidade de investimento. Eu preciso reverter a capacidade da equipe, que é a minha maior fraqueza, identificada em verde, para aproveitar as premiações dos campeonatos, que é a melhor oportunidade, e para isolar o impacto do calendário de futebol, que é a principal ameaça que eu tenho. Então assim eu identifiquei as minhas prioridades do meu time de futebol.
Focando nesses itens que nós identificamos, é onde nós temos que planejar ações que melhorem a avaliação que foi feita na coluna 2. Portanto, gente, esse é o resultado da aplicação da ferramenta. Ela define no que agir aquilo que é mais importante, evitando que se invista em algo com retorno menor. Ou seja, eu priorizo as minhas ações para aquilo que efetivamente me dá resultado. Veja o que acontece com o resultado do nosso time de futebol quando simulamos ações de melhoria nas prioridades e posteriormente refazemos a avaliação de SWOT. Imaginem que, com as ações que nós fizemos, nós mudamos a avaliação do ponto fraco de 2 para 3. Com isso, melhoramos o aproveitamento da oportunidade de 4 para 5. E isolamos a ameaça do calendário de futebol de 1 para 2. Vejam que não são grandes ações, elas simplesmente melhoraram um ponto só nas avaliações. Porém, o impacto disso no resultado, vocês vão ver agora. Olhem a diferença de resultado do antes e o depois. Antes nós tínhamos 170 pontos e o avaliômetro nos dizia que nós estávamos numa situação regular. Com as mudanças que nós fizemos, com a reavaliação que nós fizemos e as melhorias que efetivamente aplicamos, nós fomos para 400 pontos e o nosso avaliômetro está dizendo que nós estamos entre o muito bom e o excelente. Então vejam que evidentemente que aqui nós estamos simulando, mas as ações de melhoria elas devem ser feitas, entendendo-se evidentemente a dinâmica do SWOT, para que a avaliação feita na próxima aplicação da ferramenta me diga que eu melhorei, tá? E vai me dizer assim, bom, nesse cenário a situação da minha empresa está muito boa. Tá? Esse é o objetivo dessa ferramenta. Espero ter ajudado vocês e volto a dizer, ela está à disposição no site para quem quiser adquirir. Um abraço e fiquem bem.